A Mundeza TV apresenta Programa Olho no Olho. Aqui só interessa a verdade. Depende de nós, só depende de nós. Só depende de nós. Só depende de mim, só depende de você. Só depende de mim, só depende de você. Olho no olho. Olho é assim que tem que ser. Só depende de mim, só depende de você. É olho no olho, é assim que tem que ser. Só depende de nós. De todos Não nós. adianta brigar. Na internet é fácil reclamar. É preciso debater. Tem que participar. Muito prazer, eu sou o Marcelo Mourão e falo ao vivo em multiplataformas, direto dos estúdios da TV Mundeza em Dourados. Muito obrigado pela sua audiência, pela participação que você tem conosco. A partir de agora, ao vivo para a rede mundial de computadores. Não importa onde você está, o que vale é que nós estamos juntos e assim iremos até o final. Muito agradecido pela audiência, galera que interagiu conosco ontem. Muito obrigado mesmo de coração. Minha convidada hoje é mais do que especial porque ela está no Congresso, ela está no Senado Federal. Começou a acompanhar a política muito cedo, ao lado do pai, que já foi inclusive presidente do Senado da República do Brasil. Foi prefeita por 2 vezes, começou tendo mandato na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Teve a honra de ser a primeira mulher a presidir a comissão mais importante do Senado Federal. E disputou a presidência também do Senado. Vou conversar hoje, olho no olho, eu daqui e ela direto de Brasília, senadora pelo estado de Mato Grosso do Sul, Simone Tebet. Olha ela aí. Simone, que alegria falar com você. Boa noite. Boa noite, Marcelo. A alegria e a honra é toda minha, né? Poder participar de um programa tão popular como o seu. Como você bem disse, né? Não é só para Dourados e região, nesse mundão de internet, poder, através da TV Mundeza, estar no Brasil e no mundo, porque qualquer um pode, a um clique, poder estar acompanhando tudo que está acontecendo no mundo. Como é muito bom, imagina, eu aqui em Brasília, falando como se estivesse pertinho aí de vocês. E para mim é muito especial, porque depois de praticamente, né, mais de um ano de pandemia, a gente sente muita falta do contato, né, do abraço, do poder ouvir as pessoas, estar no interior de Mato Grosso do Sul. Então, eu me sinto um pouquinho mais próxima de Dourados através do seu programa. Muito obrigada. Senadora, como é receber 2 prêmios, né? Ser reconhecida pelo trabalho, no momento em que há uma banalização da figura do político, há uma mistura da boa política com a má política, uma banalização da política do modo geral. E eu começo perguntando, como é que a senhora recebeu o prêmio do Congresso em Foco, que não é para qualquer um? Congresso são dezenas de parlamentares, foi uma alegria, foi um misto de sentimentos e por 2 vezes a senhora ganhou esse prêmio? Pois é, Marcelo. Bom, primeiro que eu me senti muito honrada por representar Mato Grosso do Sul. Quem estava ali é uma filha, né, de Mato Grosso do Sul, do interior do estado de Mato Grosso do Sul. Segundo, por ser mulher, não é fácil, Marcelo, nós somos muito poucas. Então, eu fui escolhido entre os melhores parlamentares do Congresso Nacional, fui escolhida como a melhor por 2 anos consecutivos. Eu acho que isso é fruto de muito trabalho, eu sou muito disciplinada, eu sou muito determinada, eu sei que somos muito poucas na política, sei que Mato Grosso do Sul é um estado que quase não tem, assim, uma certa imagem da política nacional, poucas pessoas se destacam, então eu falei, sabe uma coisa, eu vou suar a camisa e vou trabalhar bastante por Mato Grosso do Sul e pelo Brasil. E pelo meu perfil, que sou professora de Direito, dei aula 12 anos nas universidades de Campo Grande, acaba que eu acabo também tratando, Marcelo, de questões nacionais, questões que interferem na vida de vocês, no bairro,
na questão de saneamento básico, de água, de iluminação pública, né, na economia, no preço do arroz, do feijão. Essas questões tudo dependem de projetos aqui na área da economia. Então, como eu entendo um pouco disso, eu acabei sendo chamada para algumas relatorias. Você mesmo disse, para ser a primeira mulher presidente da comissão mais importante do Congresso Nacional, fui a primeira mulher escolhida por um partido por ser candidata à presidência do Senado. Então, acho que isso tudo deu uma visibilidade nacional, e quem ficou, acho que em evidência, numa boa evidência, foi Mato Grosso do Sul, a região de Dourados, a região de Três Lagoas, a região de Corumbá, a região de Ponta Porã, nossa querida capital. Enfim, todo o Mato Grosso do Sul hoje está muito bem no cenário nacional. Isso faz, Marcelo, de forma prática, para quem está nos assistindo, né, que pode falar assim, o que eu tenho a ver com isso? Isso faz com que a gente tenha força aqui para colocar mais dinheiro aí em Dourados, na região da Grande Dourados, em todo o Mato Grosso do Sul. Tanto é verdade que o ano passado eu estive aí correndo, ninguém soube, de máscara, meio escondidinha, porque estava no período da pandemia, a gente não podia juntar gente, ainda era administração passada, e nós fomos levar um cheque de 5 milhões de reais para o combate ao Covid. Eu consegui arrancar um valor de 30 milhões de reais para combater o coronavírus, para dar para os hospitais. Então, colocamos 5 milhões em cada cidade polo, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, enfim, Ponta Porã um pouco menos, que é menor, né, colocamos em Campo Grande, para poder ir um pouco em cada município, né, de porte médio, como Nova Andradina, enfim, para poder não faltar dinheiro para contratar leitos, profissionais da saúde, seringas, equipamentos, remédios, enfim. Então, assim, muito feliz mesmo de estar podendo aqui em Brasília, estar servindo através de Brasília, Mato Grosso do Sul. Senadora, quando a senhora se colocou como uma alternativa para disputar a presidência do Senado Federal, não agora, mas quando o Davi Alcolumbre se elegeu senador, eu me lembro, eu assisti um pronunciamento da senhora abrindo mão da candidatura para apoiar o Davi. E isso naquela hora, naquele momento, foi um gesto extremamente importante que naturalmente ajudou bastante na vitória do Davi Alcolumbre ao Senado Federal. Passado o mandato do senador, a senhora então foi para a Comissão de Constituição e Justiça. Para quem não sabe, é a comissão mais forte, mais poderosa, e se eu falar alguma bobagem aqui, a senhora pode me corrigir. É a comissão mais importante do Senado. Passou esse tempo, a senhora de novo se colocando à disposição dos senadores para presidir o Senado Federal, presidência que o pai da senhora já ocupou, o senador, ex-senador da República, Ramstedt. E de repente a candidatura não fluiu, ou ao menos a gente de fora entendeu que a senhora corajosamente, é uma leitura que faço, foi até o final, sustentou a ideia de disputar, mas eu particularmente senti falta do Davi Alcolumbre nisso tudo. Como é que ficou a relação de vocês? Qual que é o sentimento que a senhora tem? Ou tocou bem, é isso mesmo? Mas eu senti falta dele, de repente, retribuir o apoio que a senhora deu para ele quando ele se elegeu. Como é que ficou essa relação de vocês? Pois é, Marcelo, ao contrário, né? Davi não aceitou a minha candidatura, impôs a candidatura de outro, né? Ele que escolheu o Rodrigo Pacheco como candidato. Lembrando que eu não fui candidata há 2 anos atrás, abri mão, como você falou, acho que um pouco da mulher tem isso, né? A gente tem que parar com isso também, de sempre que abrir mão das coisas, porque ali estava muito claro. O Renan Calheiros ali era, naquela época, o inimigo número 1 do país, havia toda uma rejeição, mas ele era muito forte dentro do Congresso Nacional. Então, se saísse eu, Davi e Renan, o Renan ia ganhar a eleição. Então, eu tive que fazer uma escolha, o Davi não abria mão, o Renan era candidato. A gente sabia que Renan, naquele momento, não era a melhor opção para o país, por uma série de questões que não vêm. Então, eu falei assim, eu tenho que ter um gesto de grandeza, de generosidade, o que é muito comum da mulher que faz política, né? E eu abri mão para o Davi, senão ele não ia ganhar. Tanto que ele ganhou ali, muito apertado, né? Quase que ele, na realidade, houve uma renúncia do Renan, que viu que ia perder, e mesmo assim, os votos foram apertados. E agora, infelizmente, ele não só apoiou a Rodrigo Pacheco, como negociou junto com o governo o apoio ao Rodrigo Pacheco. Mesmo eu não sendo adversária do presidente, eu sou crítica, é diferente, eu sou senadora independente, eu apoio o governo em muitas medidas da pauta econômica, voto na maioria dos projetos com o governo,
Mas aquilo que não concordo, aquilo que acho que é alguma discriminação na pauta mesmo de políticas públicas, é óbvio que eu tenho que defender os interesses de Mato Grosso do Sul. E houve uma ingerência, meu bem, indevida do governo federal na eleição do Senado. Você, como vereador, sabe disso. É natural o prefeito participar do processo com a Câmara, tem que ter um bom relacionamento, mas tem que ter uma independência em nome da harmonia dos poderes. Senão deixa de ser uma democracia e passa a ser uma ditadura. Então, naquele momento, só o que eu lamento é que dos 15 votos do MDB, só 4 votaram em mim. Depois eu fui descobrir a razão e vocês vão descobrir com as denúncias que estão vindo por aí, né? Se criou no orçamento uma emenda muito grande, bilionária, para o relator, e essa emenda bilionária, ela está sendo em forma de recursos extra-orçamentários, ela está sendo, aí vai ser distribuída para senador A, B ou C, que, enfim, não vem ao caso. Então, eu fui perdendo realmente votos, porque foi sendo negociado votos, e agora vai ter que, de alguma forma, esses senadores vão ter que receber essas emendas. Aí não tem, a gente chama de paridade das armas, né? E se você não tem a mesma arma que o adversário, é muito difícil. Mas o importante, Marcelo, eu acho que assim, ficou muito claro. Acho que passa a impressão, hoje aqui eles me respeitam, sabem que não adianta levantar a voz para mim, eles sabem hoje que se tem mulheres corajosas no Brasil, essas mulheres pertencem a Mato Grosso do Sul, porque aqui, todo mundo fala aqui que a gente é firme, e isso me dá muita alegria, para mostrar que nós, mulheres, somos tão competentes quanto os homens, sabemos discutir política como os homens, e queremos só o bem do país como todos. Então, assim, eu mostrei nesse ato de coragem, primeiro que eu não me vendo, segundo que não tem cargo, não tem dinheiro do mundo que me faz fugir do trilho, daquela história de vida do meu pai, que sempre foi um homem muito íntegro, né? E saber que fui ali, é uma primeira sul-mato-grossense, foi a primeira em 193 anos de história do Senado Federal, que se colocou e foi candidata à presidência do Senado. Imagina, Marcelo, primeira vez que uma mulher foi candidata à presidência do Senado Federal, foi agora com a minha candidatura. Senadora Simone Tebet, a senhora falou aí do Rames Tebet, do seu pai. Quantas vezes nesse mandato de senadora a senhora teve vontade de falar com o seu pai, de ouvir do seu pai? E se houve esse momento, qual foi esse momento que a senhora mais teve vontade de ouvir alguma coisa do seu pai? Ai, Marcelo, foram tantas as vezes, desde o primeiro dia que eu subi naquela tribuna, assim, que me deu uma emoção muito grande, falar, meu pai um dia pisou aqui, né, e defendeu tanto Mato Grosso do Sul, como ele amava fazer política, como ele amava a população, como ele amava estar ao lado das pessoas, né, e como ele foi íntegro, apesar de ter chegado tão alto em todos os momentos da vida. Em todos os momentos eu senti falta, mas se você me permitir, nesse momento que nós estamos vivendo de tanta polarização, né, como o ódio chegou nas redes sociais, como as pessoas estão incapazes, insensíveis, as pessoas não querem, eu estou falando, claro que não é a maioria, né, até uma minoria, mas é uma minoria barulhenta, que faz mais barulho, como as pessoas estão intolerantes, eles não aceitam o diferente, eles não aceitam sequer ouvir quem pensa diferente, parece que as pessoas querem estar certas, elas não querem estar do lado certo, elas querem simplesmente estar certas. Então, nesse momento de polarização, como faz falta os grandes estadistas? Hoje, se a gente olhar para o Congresso Nacional, com todo respeito aos colegas, eu falo até depondo contra mim mesma, a gente encontra grandes líderes, mas a gente não encontra um estadista, que é aquele que dá o destino, fala, o caminho é aqui. Né, nós vamos aprovar esses projetos para diminuir o preço do arroz, para controlar a inflação, para gerar mais emprego e renda para a população, para melhorar o serviço de saúde, apesar do SUS estar fazendo bonito no Covid, né, nesse combate à pandemia, o problema não é o Sistema Único de Saúde, o problema é outro, mas como ainda falta, né, como ainda falta dinheiro para a atenção básica, para as nossas UPAs funcionarem, chegarem nas cidades menores, né, como falta dinheiro para os hospitais, para as cirurgias eletivas acontecerem mais rápido, para as pessoas não morrerem na fila dos hospitais porque foram atendidas tardiamente num diagnóstico de câncer. Quantas vidas seriam salvas de pessoas que conhecem, descobrem o câncer muito tardiamente, porque ficaram na fila para fazer o exame para ver se tinha um câncer de próstata, um câncer de mama ou qualquer outra doença como essa. Então eu sinto falta do meu pai neste momento,
assim, daquela pessoa como o Pedro Simon, que se aposentou, e grandes homens públicos que possam falar, não, vamos parar com isso, vamos parar com essa briga não leva para frente, só leva para os lados, não é isso, o Brasil precisa andar para frente, poder sentar na mesa e falar, o caminho é aqui, vamos lá, agora é a hora de apertar as mãos, agora é a hora de pensar no povo brasileiro que está morrendo por falta de vacina, porque a vacina está chegando tardiamente no braço das pessoas. Eu sei que aí mesmo, em Dourados, quase 500 pessoas já morreram, sei que tem fila ainda de pessoas, ainda que não são tantas, mas para poderem entrar na UTI. Então, eu acho que é esse momento, o momento mais difícil da história do Brasil, dos últimos, talvez, 20 anos, por conta da pandemia, é o momento que eu mais sinto falta de pessoas como meu pai na política. Para você assistindo a gente em multiplataformas, o bate-papo hoje é com a senadora da República Sul-Mato-Grossense, Simone Tebet. Muito obrigado. Para você que nos acompanha no YouTube, no Facebook, agradecido pela sua audiência, uma grande alegria ter você. Senadora Simone, a senhora falou da pandemia, deu números aqui, está acompanhando mesmo que daí tudo que está acontecendo aqui, porque realmente são esses os números. Hoje teve mais um depoimento, a senhora fez uma fala muito forte, né? Disse que, aliás, eu gostaria que a senhora repetisse o que a senhora disse hoje pro depoente da CPI e, ao mesmo tempo, falasse para a gente qual que é o clima dos bastidores da República diante de tantas coisas novas a cada dia, a cada depoimento. Como é que está isso aí, direto no cerne da questão, senadora? Bom, assim, de forma bem objetiva, porque foi uma fala de 15 minutos, mas se eu puder resumir aí em 3 minutos a minha fala, Marcelo, primeiro que eu disse o seguinte, a CPI está ali para buscar a verdade. E a verdade doa quem doer. Se a responsabilidade é do ministro da Saúde, do secretário estadual, do secretário municipal de saúde, do governador, do prefeito, do presidente da República, nós temos que investigar. Mas começamos por uma ordem cronológica, primeiro com o governo federal, e aí se tiver denúncias de estados e municípios, aquilo que for da nossa responsabilidade, porque é importante também dizer, né, nós não podemos tirar autonomia pelo Pacto Federativo dos municípios, através da Câmara de Vereadores e dos estados, através das Assembleias Legislativas, cumprirem as suas atribuições. Mas ali nós buscamos a verdade. E hoje nós tivemos a presença do ministro Pazuello, que foi o ministro da Saúde que mais ficou do governo do presidente Bolsonaro, e ali ele, infelizmente, ele se protegeu de um habeas corpus preventivo para poder ali dizer o que queria, sem, inclusive, ter medo de ser preso. Não que a gente fosse prender um ministro, que é um general, mas o fato dele ter esse HC não permitiu extrair dele toda a verdade. Então eu chamei ele à responsabilidade, falei, ministro, as mentiras, elas têm consequências, ou dentro da CPI ou fora. Alguém tem que pagar essa conta, porque não é possível que só o Brasil esteja no epicentro. Significa que nós fizemos errado. O mundo já está tirando as máscaras, já está vacinando em massa, onde tem o maior número de contágio, já regrediu. Por que o Brasil não sai dessa segunda onda com a possibilidade, infelizmente, de ir para uma terceira onda? Alguém errou, nós precisamos investigar isso. E ali tem uma lista, Marcelo, de omissões do ministro Pazuello. Ele precisa ser responsável, se responsabilizar por isso. Eu dou N exemplos aqui. Num dia, ele falou, vou assinar um contrato de 46 milhões de doses da vacina do Coronavac. Num dia 20 de outubro do ano passado. Dia 21, por conta de um Twitter do presidente, que falou que não ia comprar Coronavac, ele anula essa contratação. São 46 milhões de doses, daria para toda a população, uma média brasileira, por exemplo, acima de 30 anos, está vacinada em Dourados. Está vacinado no Mato Grosso do Sul. Quantas pessoas que estão indo agora para o hospital aí de Dourados, porque não tomaram a vacina, não estariam sem a doença, não estariam salvos. Então são responsabilidades. A Pfizer chegou ano passado, ofereceu por diversas vezes a vacina para o Brasil, falou, tenho 100 milhões de doses. Aí ele falou, não, mas só que de cara seriam só 8 milhões e meio.
8 milhões e meio é muita coisa. 8 milhões e meio é 3 vezes a população de Mato Grosso do Sul vacinada. Então, assim, não quis assinar porque eu não queria sentar na mesa com o CEO da Pfizer. Então, foi um descaso, foi uma omissão. Seringa, eu me lembro que o ano passado, as pessoas falam assim, está faltando seringa no final do ano. Por quê? Porque em julho faltou seringa, eles esperaram até dezembro para contratar. E eles, ao invés de contratar e mandarem um avião da FAB buscar as seringas lá no exterior, eles mandaram vir de frete de navio porque era mais barato. Como assim? Tinha dinheiro em caixa, manda um avião que em 24 horas chega aqui. Não, vai esperar 30 dias um navio para seringa, para colocar sedativo, para aliviar a dor dos nossos pacientes nos hospitais. Então, sim, poderia dar uma série de exemplos, Marcelo, da omissão do governo, a falta de campanha publicitária. Um diz que deve usar máscara, outro dá exemplos não usando máscara. Não teve campanha publicitária sobre isolamento, ninguém está falando de lockdown. O comércio precisa vender, precisa gerar emprego, precisa contratar. O agronegócio é forte sozinho, não sustenta a economia, ninguém está falando isso não, mas um mínimo de distanciamento social, fazer toda uma política sanitária, a gente não viu isso, e agora nós estamos perdendo irmãos, nós estamos perdendo amigos, nós estamos perdendo pessoas queridas que com idades tão novas. Marcelo, hoje eu me emocionei, porque nós estamos falando ali de 441 mil almas perdidas prematuramente. Não é culpa de A, de B ou de C, mas se a gente tivesse sido eficiente no combate ao coronavírus, esse número seria pela metade. Quantos pais têm filhos nascendo, órfãos de pai, órfãos de mãe, que não vão conhecer, avós virando pais porque os pais morreram. Ou mesmo nós perdendo os nossos avós, os nossos pais que já estão com 70, 80, 85 anos. Então, assim, alguém vai ter que ser responsável, alguém vai ter que pagar essa conta e alguém vai ter que dar satisfação para a população brasileira. Mas eu finalizei me dirigindo ao general, porque ele é general, e falei, olha, general, a sua estratégia deu muito errada, porque todo mundo sabe que numa estratégia militar, ninguém vai para a guerra em campo aberto. E, infelizmente, o ministro nos jogou a todos nós numa guerra civil contra esse vírus mortal em campo aberto, sem arma, sem vacina. Aí eu comentei, acabou de sair agora no Jornal Nacional a minha fala, Simplesmente com isso, é como se nós estivéssemos com uma camiseta, chamando o vírus com alvo, aqui no peito, no pulmão, chamando o vírus, pode vir, porque eu não estou imunizada, eu não tenho vacina. Então, assim, tive que ser firme, tive que ser dura, porque não é possível nós só, diante de tanta tragédia, de tanta dor, vermos autoridades tão insensíveis com essa pandemia. Desculpa a demora na pergunta, mas eu acho que é isso que está movendo o país. Hoje eu apareci no dos top trends do Twitter, por conta da minha fala firme com o ministro, mas foi assim, imbuída da melhor intenção, da emoção de saber que as autoridades públicas, sejam elas quais forem, prefeito, governador, secretário estadual, municipal, governo federal, Ministro da Saúde, mas nós vamos ter que prestar contas, porque a soberania popular, quem manda é o povo, e quem está sofrendo, quem está indo a combate, como disse, sem vacina, é a população, são soldados, nós somos soldados, que, como disse, não fogem à luta e que estamos morrendo nessa batalha simplesmente por inoperância, por incompetência, por omissão das autoridades públicas. Senadora Simone, vou mudar um pouquinho o olhar da pauta aqui para acelerar mesmo, para tentar extrair tantas coisas que a gente tem curiosidade e vontade de saber. A senhora é casada com um deputado estadual, o deputado Eduardo Rocha, e eu queria saber como é que é ser esposa de um político e como é que é sendo política, exercendo o mandato. Eu imagino a correria que é a vida da senadora e a luta que é a vida do deputado. Quando vocês se veem, quando vocês conversam, como que é essa agenda? A senhora aí em Brasília, ele aqui no Mato Grosso do Sul, ele vai para aí, a senhora vem para cá no final de semana. Como que é essa relação entre duas pessoas que exercem mandatos, que estão fazendo política? Eu queria que a senhora falasse para a gente, é uma curiosidade que muita gente quer entender e saber.
Bom, Marcelo, primeiro que não sou eu que sou esposa dele como político. Ele que é meu marido como político, porque, nesse caso, não é nenhum discurso feminista, não, que eu tenho a maior honra de ser esposa dele, mas é que, nesse caso, eu que comecei primeiro na política. Eu comecei como deputada, ele ainda não era político, né? Depois eu fui prefeita de Três Lagoas e, em seguida, ele saiu candidato a deputado estadual depois da minha reeleição de prefeita. Então, nessa conta aí, por conta disso, só por conta disso, ele que é marido da política. Mas, assim, eu não só com ele, mas em relação à minha família, né? Eu abri mão da minha vida social. Quem está me vendo agora, muitas vezes deve estar me vendo pela primeira vez, né? Eu sou um pouco tímida, um pouco avessa à fotografia, eu tenho, assim, essa coisa muito de preservar um pouco a identidade minha, da minha família, das minhas filhas, mas, assim, eu abri mão da minha vida social. Então, assim, eu raramente vou a um casamento, a uma festa, vocês não me encontram em restaurante, eu procuro, no pouco tempo que eu tenho, que é o final de semana, me dedicar à minha família e às minhas filhas. Então, normalmente, eu estou sexta-feira indo para Mato Grosso do Sul, venho na segunda cedo para cá, ou na segunda noite, passo a semana, durante a semana eu passo em Brasília, amanhã mesmo de madrugada, eu pego 2 voos, vou fazer uma conexão, saio 5 horas da manhã para chegar lá em Campo Grande às 9h30 da manhã para passar o final de semana com as minhas filhas. E se você me permitir, Marcelo, até pedindo aí a sua audiência, eu vou pedir aqui uma oração para todas as pessoas que estão nesse momento sofrendo no coronavírus dentro de casa, com sintomas leves, mas principalmente aqueles que estão nos hospitais, nos leitos de uma UTI ou que estão entubados hoje inconscientes. Eu acho que o Brasil está de joelhos em oração, porque é um povo cristão, e eu acredito muito no poder da oração. Eu acho que a fé, né, é uma energia que é capaz de fazer milagres. E eu digo isso porque você me fez uma pergunta que me remete a um momento que nós estamos passando muito triste. Eu posso falar que as minhas filhas têm o privilégio de ter 2 mães, que sou eu e a Cida, que é uma colaboradora minha que está comigo há 23 anos, morou muito tempo na minha casa, agora tem a sua casa, mas ainda continua comigo trabalhando, né, me ajudando com as minhas filhas, que já tem 23 anos, a outra tem 20 anos. E ela tem muita comorbidade, tem 64 anos, ela está hospitalizada com pneumonia por conta do coronavírus, né, um estado delicado. Então, em nome da Cida, assim, eu peço uma oração para todas, para todos, que Deus possa realmente ter misericórdia de todos nós, e que possa realmente trazer essa vacina o mais rápido possível para o braço do sul-mato-grossense, para o braço do brasileiro, e que nós, em oração, possamos fazer um milagre na família dessas para as vítimas dessa pandemia do coronavírus. Amém. Nosso sentimento bom para a Cida e para todas as pessoas que precisam voltar para casa com saúde, firmes e fortes. As nossas boas energias à Cida e a todos os outros, senadora. Caminhando para o final, eu quero perguntar o seguinte: senadora Simone Tebet, a senhora se arrepende de alguma decisão política que tomou? Se arrepende de algum discurso ou pronunciamento que fez? Ou de algum gesto? A gente falou aqui ainda há pouco da renúncia que a senhora fez de disputar a presidência do Senado, né? Teve um gesto que poucas pessoas que estão fazendo política têm a coragem, a hombridade de fazer. Mas esse outros, tem algum assim que marcou e falou: Marcelo, eu faria diferente, eu não agiria daquela forma, que a senhora pudesse compartilhar com a gente? Marcelo, a gente erra tanto, né? A gente tem que ter a humildade de saber que erra. Há erros que são mais fáceis, a gente até esquece. Há outros que, como eu disse hoje para o ministro Pazuello, ministro, há erros que borracha nenhuma é capaz de apagar na nossa biografia, né? Mas, assim, eu acho que são erros menores, porque, assim, eu não lembro de nenhuma decisão que eu tenha tomada, que eu tenha falado assim, puxa, não deveria ter feito, porque isso é uma coisa que eu tenho, assim, com muito orgulho, porque cumpri como missão mesmo. Eu sabia que tinha 2 compromissos na minha vida política: de honrar as mulheres, porque somos poucas na vida pública, somos muito poucas em todas as áreas, né? E honrar a memória do meu pai. Então, eu posso falar, assim, que se é uma coisa que nunca me seduziu, foi o dinheiro fácil. Nunca me seduziu aquilo que não é meu. Então, acho que esse é o maior dos erros da população, do político, dos poucos políticos que cometem esse erro, porque a corrupção, ela mata, a corrupção, ela tira dinheiro da saúde, da educação, da segurança pública, da obra tão necessária, do saneamento básico,
que é tão necessário de tratamento de esgoto para salvar crianças da mortalidade infantil, e esse erro eu sei que eu não tenho na minha vida, eu posso dormir tranquila. O fato de ter aberto mão da presidência do Senado há 2 anos atrás, eu tinha a presidência garantida. Eu seria presidente do Senado se eu tivesse enfrentado naquele momento, é o que os meus colegas diziam, mas nem disso eu me arrependo. Eu acho que esse gesto foi importante. Eu não podia correr risco de ir para um segundo turno naquele momento, então assim, nem disso eu me arrependo. Talvez de não ter sido no momento que eu precisei, que eu coloquei o meu nome como candidata ao governo há 4 anos atrás, há 3 anos atrás pelo MDB, e depois por situações outras que não é o momento para tratar, mas também familiares, eu acabei não indo para a disputa ao governo do Estado. Talvez, né, é a única coisa que eu ainda não fui dentro da política de Mato Grosso do Sul. Já fui deputada estadual, como você mencionou, já fui prefeita, reeleita prefeita, né, já fui senadora da República, como sou agora, e talvez isso, mas assim, nada que me chame de mais atenção. Mas a gente erra sim, a gente erra toda hora, a gente erra muito, mas eu tenho assim a tranquilidade de consertar o erro rapidamente, eu pedir desculpa para que possa seguir em frente. Né? Eu não tenho inimigos na política, acho que todos eu respeito de uma certa forma todos e todos me respeitam, e assim a gente toca da melhor forma possível, tentando fazer o bem, tentando servir Mato Grosso do Sul da melhor forma possível. Com quem a senhora gosta de conversar aí no Senado, diante de tantos senadores? Tem um senador ou uma senadora que a senhora gosta de conversar, de bater um papo? A senhora mais lidera ou é liderada aí dentro desse conjunto de parlamentares do Senado Federal? Bom, junto às mulheres, hoje eu também tenho a honra, eu tenho muitas primeiras vezes da minha vida. Eu falo que tem hora que eu não sei se eu tenho orgulho disso, ou se eu tenho tristeza de saber que em pleno século XXI eu sou a primeira mulher em muita coisa, né? Eu fui a primeira mulher prefeita de Três Lagoas e reeleita prefeita, fui a primeira mulher vice-governadora de Mato Grosso do Sul, a primeira... A gente está ao vivo com a senadora Simone Tebet, eu acho que ela apertou um botãozinho ali sem querer. Vamos esperar ela voltar para a gente continuar o bate-papo, que está muito legal. E amanhã eu vou estar ao vivo aqui, a partir das 19h30, para a gente fazer uma festa. Tem sorteio de prêmios, tem muita coisa bacana, muita coisa legal. Voltou, senadora? Desculpa, voltou. Peço desculpa. Tranquilo. Caiu de alguma forma aqui a internet. Então, assim, finalizando, eu fui a primeira líder da maior bancada do Senado Federal, que é o MDB, a primeira mulher presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, a primeira candidata à presidência do Senado, e agora a primeira líder da bancada feminina. Foi criada a liderança da bancada feminina. Então, assim, na bancada feminina, eu sou encarregada de liderar a bancada. Mas a gente aqui, todos os senadores têm o mesmo nível de trabalho, a gente se respeita de forma igual. Agora, tem uma pessoa na área jurídica, quando eu preciso me aconselhar, porque eu também sou professora de Direito e eu gosto muito dos posicionamentos equilibrados, que é o senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais. Ele é o professor de todos nós aqui e eu sinto honrada de ser a sua colega. Agora, eu tenho um orgulho danado da bancada feminina, todas elas, porque independentemente da posição ideológica, a bancada feminina tem gente de esquerda, gente de direita, gente de centro, gente que é mais conservadora, gente que é mais liberal. A bancada feminina tem surpreendido, então a gente conversa muito entre nós. Se pudesse falar assim, quem você mais conversa são com as senadoras. Somos poucas, de 81 senadores, nós somos 12 mulheres, mas a gente sabe fazer barulho. Eu falo uma frase que, assim, a imprensa gostou outro dia que eu falasse, eu falo o seguinte: a mulher entrou na política para fazer a diferença, para tentar trazer harmonia, né, naquela sintonia fina de tocar violino, né? Então aquela música constante, suave, do equilíbrio. Mas também a gente é capaz, nos momentos difíceis, de rodar a baiana, né? A gente é capaz, se precisar, tocar um tambor bem barulhento para poder defender os interesses e os direitos que a gente acredita. Então, acho que essa mistura no Brasil está faltando. Nós somos poucas no poder e a gente nem quer ser 50% de mulheres na política. Não é isso que a gente quer. A gente quer estar na média do mundo. Qual é a média mundial?
de mulheres na política? 30%. 70% de homens, 30% de mulheres. Eu acho que faria toda a diferença, principalmente na pauta social, na pauta relacionada a emprego e renda, da educação de qualidade, com investimentos na saúde pública, na área de habitação, casa popular, enfim, de programas de assistência social, de auxílios. Eu acho que ainda falta muito para a gente ter a representatividade da mulher brasileira no Congresso Nacional, em todos os setores. Senadora Simone, a senhora estava falando aí, eu lembrando aqui, né, acompanhando as discussões, e aí se a senhora tivesse a oportunidade de falar a sós com o presidente da República, sem tribuna, sem câmera, sem ninguém, se a senhora tivesse esse momento com ele, olho no olho, a senadora Simone Tebet e o presidente da República, o que a senhora falaria para ele hoje, agora? Marcelo, você sabe que eu tive essa oportunidade lá atrás, no início do mandato dele, eu tomei um café da manhã com o presidente. Só estávamos eu, ele... Foi o único café? No Palácio, sim. E eu falei isso para ele, falei, presidente, o senhor tem uma coisa, o povo lhe deu algo que não deu para nenhum presidente. O povo lhe deu um Congresso Nacional todo renovado. Na Câmara dos Deputados, houve uma renovação de mais de 60% são deputados novos. No Senado Federal, Marcelo, dos 54 que foram para a eleição, só voltaram 8. 8 dos 54. Então, o senhor tem a oportunidade de fazer o seu governo com as pessoas de bem. Peguem todos que não sejam viciados em corrupção, todas as pessoas que são, como o seu perfil ideológico, de centro-direita, não importa, mas se junte a essas pessoas e coloque o seu plano de governo na rua. Eu poderia hoje repetir a mesma coisa. Presidente, por que o senhor não fez isso? Né? De se ligar ao centrão, a um centrão que é do toma lá da cá, vota com o governo a não ser que se tenha cargo, a não ser que se coloque mais emenda extra-orçamentária. A gente sabe onde isso dá. Lula fez isso no passado, Dilma teve que fazer isso não dá certo. Então, se eu pudesse dar um conselho, porque, repito, eu não sou oposição e nem sou governo, eu sou uma senadora independente que voto com o presidente em muitos momentos, nos projetos importantes, eu mais voto a favor, pouquíssimos projetos eu voto contra, eu diria para ele, presidente, se cerque de pessoas de bem. Né? Ouça o outro lado também, não ouça só um lado, porque o senhor é o presidente de todos nós, o senhor tem que governar para todos, né? Essa é a arte da política, a arte de dialogar, é a arte de chegar num consenso, né? A arte de olhar e compreender também quem pensa diferente, quem sabe assim, até que a gente consegue mudar um pouco aquilo que pensa, aquilo que a gente faz. Mas enfim, se eu tivesse a oportunidade, vou aproveitar, Marcelo, e falar assim, olha, estou aqui, presidente, porque tem um vereador aguerrido lá de Dourados que falou assim, olha, o que o senhor diria? Então agora eu quero repetir tudo que eu disse para o senhor aqui. Eu vou, quem sabe depois da pandemia, ter essa oportunidade de novo. Tá bom. Senadora, 2022, de 0 a 10 ou de 0 a 5, qual é a possibilidade da senhora disputar o governo do Estado? Marcelo, isso não está na minha mão, porque o MDB, o meu partido, tem um candidato que é o candidato da preferência do partido, que é o ex-governador André Putinelli. Como eu disse para você, eu sou pessoa de consenso, né? Eu não imponho nada. Se eu puder, eu sou candidata à reeleição ao Senado Federal. Acho que aqui tenho procurado atender o Estado com obras, com recursos dentro do possível. Como eu disse, eu já mandei mais de 10 milhões para Dourados e agora numa emenda de bancada, em breve, o nosso prefeito Alan, que é esse jovem extraordinário que está tentando, apesar de toda a dificuldade aí, reerguer Dourados, vai receber 30 milhões de reais de emenda de bancada aqui dos deputados e senadores num conjunto de um acordo que a gente fez para obra de infraestrutura, para fazer asfalto, drenagem, para atender aí as demandas, iluminação pública, eu não sei o que ele está pensando, né? Porque hoje eu recebi de um correligionário de Dourados aí, falando, senador, nossa cidade é tão progressista, Dourados é tão grande, mas está faltando iluminação pública, as ruas estão muito escuras. Ele que disse, não sou eu que estou falando, eu só estou retransmitindo aqui. Então, se eu puder, sou candidata à reeleição. Se o MDB não tiver candidato, como eu disse, eu não fecho as portas, né, posso sim vir candidata ao governo. Mas a gente não pode esquecer, né? Como eu disse, a gente tem que ter sempre humildade, que quem decide é o povo. Então, as pesquisas também têm que dizer se eu tenho ou não
popularidade, ou pelo menos visibilidade, ou pelo menos na qualitativa, não, mas na quantitativa não, mas na pesquisa qualitativa, se eu tenho conceito para também concorrer ao governo do Estado. Como o atual governador já não pode disputar, né, acho que tem uma avenida muito grande aí para haver nomes circulando. Hoje o meu candidato, meu pré-candidato, porque a gente não pode falar de candidatura, do MDB, é o ex-governador André Pitinelli. Senadora Simone, saindo do Mato Grosso do Sul, com essa regra política eleitoral, né, na eleição passada todos os partidos tiveram que lançar os seus candidatos. A gente olha para o Senado Nacional, vê o governador de São Paulo, João Dória, com possibilidade de disputar a presidência da República, o Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, com a possibilidade também de fazer uma disputa a presidente da República. E aí eu não consigo visualizar também, fora desse cenário, dessa polarização Bolsonaro, Lula, outros nomes. Mas a senhora é do MDB há muito tempo. Outro dia eu vi também, acredito que no UOL, uma citação que o MDB estava fazendo essas discussões. E quando eu olho para o MDB no Brasil, eu não consigo identificar de cara uma liderança que pudesse encampar um projeto desse. E naturalmente, com a visibilidade que a senhora está tendo, com a postura que a senhora tem dentro do Senado da República, a forma como a senhora tem conversado com o próprio Congresso, como que está essa conversa dentro do MDB? O MDB pode vir a ter um candidato à presidência da República? Você está bem antenado, viu, Marcelo? Você está na ponta da linha mesmo, como grande comunicador que você é. O MDB é o maior partido de centro do Brasil. É aquele que pode colocar na mesa para conversar os extremos. Vem aqui, vamos conversar, o país não está num momento bom na economia, vamos consertar isso. Fez isso no passado, lá na redemocratização, e agora também pode fazer isso. Pode ser o fiel da balança para construirmos uma grande candidatura de centro, numa união democrática. E o partido tem, sim, discutido. O presidente Baleia Rossi está conversando com as 60 maiores lideranças do MDB. Senadores, deputados federais e lideranças de governadores no Brasil. Falou com ex-presidentes, com o ex-presidente Temer. E circula, sim, nas redes sociais da militância do partido, 2 nomes. Um do ex-presidente Michel Temer e o meu, pelo fato até de ser mulher, que seria a única, a princípio, candidata mulher à presidência do Senado, à presidência da República até agora apresentado. Então circula isso, mas é algo que está se iniciando, é algo que tem que ser debatido dentro do partido, e a gente está retardando isso porque nós estamos muito focados nesse momento com a questão da pandemia. É muito difícil falar de eleição, de falar de política, quando a gente vê que esses números pavorosos de mortes diárias não caem. Eu não estou entendendo por que não cai. A gente sabe que é falta de vacina, mas era para já estar nessa onda ter amenizado um pouco. Então, eu acredito que isso, assim que tiver mais vacina no braço dos brasileiros, eu estou falando agora aí de final de junho, início de julho, eu acho que o MDB começa a tomar uma decisão. Se vai ter candidatura própria, e nesse momento fala-se do meu nome e do nome do ex-presidente Michel Temer, ou se nós estaremos aí numa grande aliança de centro. Acho que as coisas começam a esquentar, essa água vai começar a ferver a partir do segundo semestre desse ano. Senadora, sem pensar muito, um bate-bola rapidão para a gente encerrar aqui. Senadora Simone Tebet tem medo de quê? Da solidão. Da solidão? É algo que eu acho que eu aprendi muito cedo na política. Eu vi os grandes homens públicos morrerem muito só. Porque a gente abre mão de tudo, da vida social, a gente perde os amigos, a gente vai no casamento, a gente esquece, a gente não pode ir no aniversário de um amigo. Então, quando a gente sai da política, a gente fica muito sozinho. Eu não tenho medo da morte, nem de morrer jovem, relativamente jovem, porque eu já não sou tão jovem, mas a solidão é algo que me assusta, que eu acho que é uma dor, você não ter, né, com quem conversar, você não ter amigos, você não ter a família próxima. Eu acho que a solidão me assusta. Seu pai teve uma morte solitária? Não, porque meu pai, ele morreu no auge da carreira política, né? Ele recebeu as maiores homenagens, ele morreu em casa.
Ele veio de uma longa doença, de uma luta de câncer por 20 anos. Algum tempo ele ficava bem, alguns anos, mas ele teve 3, 4 cânceres durante esses 20 anos. Então, assim, ele estava no segundo mandato do Senado, ali cercado de amigos, de entes, de toda a sua família. Ele morreu, acho que nesse aspecto ele morreu em paz. Senadora Simone, um lugar que a senhora gosta de ir, de estar ou de ficar em Três Lagoas, que não seja a sua casa? Bom, em Três Lagoas eu gostava muito de ficar no sítio, que era à beira do Rio Paraná, né, com muito silêncio, ouvindo um pouquinho os pássaros, que a gente nesse tumulto sente muito falta desse contato com a natureza. Eu fui criada, meu avô tinha fazenda aí em Carapó, que é nossa propriedade rural, ficou para mim agora, né, portanto, de alguma forma eu tenho uma ligação muito grande com a região da Grande Dourados. Passei minha infância em Vicentina, Carapó, Fátima do Sul, que é onde meu avô praticamente viveu a sua vida inteira. Então eu gosto muito da natureza, do contato. Então é algo que eu sinto muita falta. Simone. Fora o fato, óbvio, você falou fora a minha casa, porque para mim não tem um lugar mais sagrado do que estar com as minhas filhas em casa. Eu já imaginei que a senhora ia falar casa, então a minha curiosidade me fez... Senadora Simone, qual foi a última vez que a senhora chorou? Hoje. Hoje? Hoje. Chorou? Por conta hoje que eu recebi um áudio da Cida que me emocionou, e depois eu fiquei um pouco emocionada na minha fala com o Pazuello. Do Pazuello só saiu uma lágrima só, mas de manhã hoje eu não tenho... Mulher não tem problema dizer que chora, não. A gente chora com facilidade. Eu sou muito emotiva. Eu evito mostrar isso em público, porque eu acho que como uma autoridade, uma pessoa pública, a gente tem que ser forte. Nós somos. A mulher é muito forte, né, para aguentar o que a gente aguenta, a violência, a discriminação, ter que, né, suportar a dor de ver um filho doente, um marido doente, um marido desempregado. Eu imagino que as mulheres passam também, né, no dia a dia, as mulheres mais humildes. Mas hoje eu realmente... Hoje me veio, assim, o nome de muitas pessoas que já nos deixaram por conta da pandemia, alguns amigos que estão entubados aí, porque a gente conhece muita gente em Mato Grosso do Sul. Então hoje foi um dia que eu chorei. Um dia pelo outro, qual é a média de horário que a senhora dorme? Olha, graças a Deus eu durmo bem. Eu durmo uma média de 6h30, 7 horas. Tá bom, né? Eu durmo tarde. O ideal seria pelo menos 8 horas. Mas isso já foi passado. Isso é antes de ter filho. Antes de ter filho, eu dormia 9 horas, até 10. Depois que a gente tem filho, amamentei muito tempo. Era aquela choradeira de 2, 3 em 3 horas, acordando para amamentar. Ou elas sempre acordam muito cedo. Antes de ter filho, a gente dorme 8 horas, 9 horas. Mas depois disso, não tem jeito, não. Mas eu dou uma média de 7 horas. Acho que dou conta aí. Senadora Simone Tebet, se a senhora tivesse que... resumir toda a sua trajetória de vida, política, fora da política, numa música. Que música seria essa? Nossa, Marcelo, primeira vez que alguém me pergunta isso. Bom, eu teria que pensar aqui. Uma coisa é na minha vida privada, né? Assim, na minha vida familiar. Eu gosto muito. Posso te ajudar? Uhum. Então a oração da família, para mim, a música é uma coisa que me toca muito pelo lado emocional. Mas eu particularmente gosto muito de música sertaneja. E eu vou desagradar a juventude aqui. Não é a música do sertanejo universitário que eu gosto, não. Eu sou da época de Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo, sou da época de Zezé de Camargo, Luciano. Eu adoro música sertaneja. Acho que é da nossa origem, né? Eu sou do interior, então, assim, todas elas me agradam. Mas senadora, se você tiver uma música que acha que seja a minha cara, eu adoto por aqui. Senadora Simone, adorei falar com a senhora, muito querida, muito educada, muito gentil. Fiquei muito feliz quando a Ana me falou que a senhora aceitou o convite de conversar conosco. Quero te agradecer, quero desejar muita saúde para a senhora, para toda a equipe que trabalha aí, para a sua... amiga, vamos dizer assim, que a senhora tratou da Cida de uma forma tão bonita, tão carinhosa, muita saúde, muita força. Receba mesmo que de longe o nosso abraço bem apertado daquele de estralar osso e a sua mensagem para o povo do seu estado. Bom, Marcelo, só agradecimento, obrigada pela oportunidade, né, dizer para Mato Grosso do Sul, através de Dourados e toda a região, que a minha missão é servir.
E eu sirvo a Mato Grosso do Sul, defendo o Mato Grosso do Sul por amor a essa terra e a nossa gente. Né? Como cristã, eu aprendi desde pequena com a minha mãe que não é possível ser feliz se fizer as pessoas felizes. E que eu busco realmente procurar com o meu trabalho, com o meu empenho, conseguir o máximo de recursos possível para que os prefeitos de Mato Grosso do Sul possam levar as obras que gerem alegria, felicidade, conforto, dignidade às pessoas. Esse é o meu compromisso e fico aqui com esse compromisso com a população de Dourados, com a nossa população de Mato Grosso do Sul. Fiquem bem, vamos sair dessa pandemia, sou otimista, vamos sair em breve com vacina no braço e todos vamos voltar a poder estar nas ruas, nos abraçando, nos alegrando, nos festejando. Muito obrigada, Marcelo, mais uma vez pelo convite. Senadora Simone Tebet, fiquei aqui com um montão de perguntas aqui, mas agradeço imensamente, fica com Deus, saúde, obrigado e até breve, a gente se vê por aí. Tchau, tchau Simone, tchau gente, olha, foi muito legal, né? Ela é muito querida. Obrigado, gente. Até o próximo bate-papo, valeu, a gente se vê por aí, tchau. Programa Olho no Olho. Volta na próxima semana. Fique ligado aqui na Mondeza TV.